Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. Essa é a razão, Sebes, de serem temperantes e corajosos os verdadeiros amigos do saber, não pelo que imagina o povo. Ou achas que sim? Eu? De forma alguma. Não, de fato, a alma do filósofo não raciocina desse jeito, nem pensa que a filosofia deva libertá-la, para depois de livre, entregar-se de novo aos prazeres e às dores e voltar a acorrentar-se, deixando irrito seu esforço anterior e como o que empenhada em fazer o inverso do trabalho de Penélope em sua teia. Ao contrário, alcançando a calmaria das paixões e guiando-se pela razão, sem nunca a abandonar, contempla o que é verdadeiro e divino e que paira acima das opiniões, certa de que precisará viver assim a vida toda, para depois da morte unir-se ao que lhe for aparentado e da mesma natureza, liberta das misérias humanas. Não é de admirar, Símias e Sebes, que uma alma alimentada desse jeito e com semelhante ocupação não tenha medo de desmembrar-se quando se retirar do corpo e de ser dispersada pelos ventos, dissipando-se do todo, sem vir a ficar em parte alguma. A essas palavras de Sócrates, seguiu-se prolongado silêncio. Como se poderia observar, o próprio Sócrates meditava no tema desenvolvido na conversação, o que aliás acontecia com quase todos os presentes. Sebes e Símias falaram de socapa alguma coisa, o que foi percebido por Sócrates, que lhes disse: "E então?", perguntou, "quem sabe se sois de parecer que ainda falta dizer algo. Em verdade, muitas dúvidas e objeções poderiam ser levantadas por quem se dispusesse a aprofundar o tema. Se tratais agora de outro assunto, não digo nada. Porém, se o nosso mesmo é que vos atrapalha, expõe sem acanhamento o que vos parecer indicado para melhor esclarecimento da questão, ou permitir que eu também tome parte do diálogo, no caso de julgardes que com minha cooperação podeis vencer mais facilmente as dificuldades." Símias então falou: "Sendo assim, Sócrates, vou dizer-te a verdade. Já faz tempo que estamos em dúvida e procuramos animar-nos reciprocamente a dirigir-te perguntas, pelo desejo de ouvir-te falar. Porém, temos medo de incomodar-te por causa do presente infortúnio." Ouvindo-o expressar-se desse modo, respondeu Sócrates, esboçando um sorriso: "Ora, Símias, dificilmente chegarei a convencer os outros homens que não considero nenhuma desgraça a minha situação nesse momento, se nem a vós mesmos consigo persuadir, por terdes receio de eu estar agora com um ânimo diferente. Pelo que vejo, considerais-me inferior aos cisnes, pois quando estes percebem que estão perto de morrer, por terem cantado a vida toda, mais vezes e melhor, põem-se a cantar contentes de partirem para junto do Deus de que são os servidores. Porém, com seu medo característico da morte, os homens caluniam os cisnes, com afirmarem que eles cantam por chorarem a morte, de tristeza, sem refletirem que nenhuma ave canta quando tem fome ou frio, ou quando presa de outra angústia, nem mesmo o rouxinol, a andorinha ou a polpa, cujo canto, segundo dizem, serve de alimentar a dor. Porém, não creio que nenhum deles cante por estarem tristes, muito menos os cisnes. Ao contrário, por pertencerem a Apolo, segundo penso, têm o dom da profecia, e por preverem as delícias do Hades, cantam e se alegram nesse dia muito mais do que antes.
Eu, de minha parte, também me considero servidor igual da divindade, como os cisnes, e a ela consagrado, e por ser dotado pelo meu Senhor de não menor dom de profecia, não deixarei a vida com menos coragem do que eles. Por isso, podeis falar à vontade e formular as perguntas que entenderdes todo o tempo que o permitirem os 11 cidadãos de Atenas. Perfeito, falou Símias, pois então vou dizer-te quais são as minhas dúvidas, para depois indicar este aqui os pontos de tua exposição com que ele não concorda. Sobre esse assunto, Sócrates, creio estar de acordo contigo, que se nesta vida não for impossível saber a esse respeito algo definitivo, é extremamente difícil. Mas também será prova de fraqueza deixar de analisar por todos os modos o que foi dito e não abandonar o assunto enquanto não sentirmos cansaço. Neste caso, vemo-nos ante o dilema: aprender e descobrir o de que se trata, ou, no caso de não ser isso possível, adotar a melhor opinião e a mais difícil de contestar, e nela instalando-nos à guisa de jangada, procurar fazer a travessia da vida, na hipótese de não conseguir isso mesmo com maior facilidade e menos perigo numa embarcação mais firme, ou seja, com alguma palavra divina. Assim, não ficarei acanhado agora de interrogar-te, já que tu próprio mo aconselhas, nem precisarei censurar-me de futuro por não te haver dito hoje o que pensava. O fato, Sócrates, é que quando reflito no que disseste, ou seja, comigo mesmo ou na companhia deste aqui, tenho a impressão de que nem tudo ficou bem fundamentado. Sócrates respondeu: talvez, companheiro, lhe falou, estejas com razão, porém explica o que não te parece bem fundamentado. É que seria possível alegar a mesma coisa, continuou, a respeito da harmonia e da lira com suas cordas, a saber, que a harmonia é algo invisível, incorpóreo e sumamente belo, numa lira bem afinada, e que esta, por sua vez, é corpo, como também o são as cordas, coisas materiais, compostas, terrenas e de natureza morta. Ora, no caso de alguém quebrar a lira e cortar ou arrebentar as cordas, alguém poderia argumentar como o fizeste. Forçosamente, aquela harmonia ainda vive, pois não foi destruída, pois não é possível substituir a lira depois de se partirem as cordas, e as próprias cordas, todas elas de natureza morta, e desaparecer a harmonia, da mesma natureza e da família do divino e do imortal, que assim viria a ser destruída, até mesmo antes do que é perecível. Não prosseguiria essa pessoa, necessariamente a harmonia terá de continuar, em qualquer parte, por ser forçoso que a madeira apodreça primeiro e as cordas antes de acontecer aquela alguma coisa. A esse respeito, Sócrates, creio que tu mesmo já consideraste que a noção da alma admitida por nós é mais ou menos a seguinte: da mesma forma que temos o corpo distendido e coeso pelo calor e o frio, o seco e o úmido, e tudo o mais do mesmo gênero, viria a ser nossa alma a mistura e a harmonia de todos esses elementos, quando combinados em justa proporção. Ora, se nossa alma for uma espécie de harmonia, é evidente que ao ficar relaxado o corpo, ou distendido em excesso e outras perturbações, forçosamente a alma fenecerá logo, em que pese a sua natureza divina, tal como se dá com as outras harmonias, tanto as resultantes de sons como das demais obras dos artistas, ao passo que os despojos do corpo perduram por muito tempo, até que o fogo os destrua ou venham a apodrecer. Vê, portanto, o que devemos opor a esses argumentos.
No caso de alguém nos vir dizer que a alma, por ser a mistura dos elementos do corpo, é a primeira a fenecer naquilo que chamamos morte. Sócrates se conservou durante algum tempo com o olhar parado, como era seu costume. Depois falou sorrindo. A objeção de Símias declarou: é procedente. Se algum de vós estiver em melhores condições do que eu, por que não responde a ele? O argumento dele é muito feliz. Porém, antes de formular qualquer resposta, sou de parecer que devemos primeiro ouvir o que tem Cebes a opor à nossa tese, pois assim ganharemos tempo para refletir no que será preciso dizer, e depois de ouvir a ambos, dar-lhes-emos nossa aprovação, se nos parecerem bem afinados os argumentos. Caso contrário, dizendo logo o que te deixa atrapalhado. Vou dizer, respondeu Cebes. A meu parecer, nosso argumento não saiu do lugar e continua como alvo das mesmas objeções de antes, que nossa alma já existisse antes de assumir esta forma. É proposição que não me repugna aceitar, por engenhosa e, salvo imodéstia de minha parte, suficientemente demonstrada. Porém, que subsista algures depois de estarmos mortos, com isso é que não posso concordar. Não aceito também o reparo de Símias, quando afirma que a alma não é mais forte nem mais durável do que o corpo, pois sob ambos os aspectos ela se distingue imensamente dele. Por que então lhe diria o argumento: ainda te mostras incrédulo, se estás vendo que depois da morte do homem, sua porção mais fraca ainda subsiste? Não te parece que a porção mais durável terá forçosamente de sobreviver igual tempo? Vê agora se o que digo contém alguma substância. Para maior comodidade, vou socorrer-me, como o fez Símias, de uma imagem. Para mim, falar desse jeito é o mesmo que fazer as seguintes considerações a respeito de um velho tecelão que acabasse de morrer. O homem não está morto, continua vivo em alguma parte, e para a prova dessa afirmação, apresentasse a roupa que ele então trazia no corpo, tecida por ele mesmo, conservada e sem ter ainda perecido. E se alguém se mostrasse incrédulo, poderia perguntar o que é, por natureza, mais durável. Imaginaria ter demonstrado que, com maioria de razões, o homem terá de estar bem, visto não haver perecido o que, por natureza, é menos durável. Porém, a meu ver, Símias, a realidade é muito diferente. Presta atenção ao seguinte: não há quem não veja quanto é fraco semelhante argumento. Havendo gasto muitas roupas por ele próprio tecidas, o nosso homem morreu de fato, depois de todas, e não foram poucas. Porém, antes da última, segundo penso, mas nem por isso o homem é inferior ou mais fraco do que a roupa. Essa imagem, quero crer, se aplica tanto à alma como ao corpo. E quem argumentasse desse modo, com relação ao corpo, falaria com muito mais propriedade, a saber, que a alma é mais durável e o corpo mais fraco e transitório, pois fora acertado acrescentar que cada alma consome vários corpos, principalmente quando vive muitos anos. Se o corpo se escoa e se deliquece enquanto o homem vive, a alma retece de contínuo o que for consumido. Forçoso será, por conseguinte, que no instante de morrer ainda esteja a alma com a última vestimenta por ela feita, só vindo a morrer antes da última. Desaparecida a alma, mostra de pronto o corpo sua fraqueza natural e se desmancha pela putrefação. Por isso mesmo, com base nesses argumentos, não podemos confiar que nossa alma subsista algures depois da morte.
E se alguém concedesse ao expositor de tua proposição mais ainda do que fazes e lhe desse de barato, não apenas que nossas almas existem antes do tempo do nascimento, sendo que nada impede, até mesmo depois de nossa morte, existirem algumas e continuarem a existir, e muitas vezes renascerem e tornarem a morrer, por serem de natureza bastante forte para suportar estes nascimentos sucessivos. Se lhe concedêssemos esse ponto, de todo o jeito ele se recusaria a admitir que a alma não se esgota nesses nascimentos sucessivos para acabar numa dessas últimas mortes, por desaparecer de todo. Dessa morte última poderia acrescentar, e dessa decomposição do corpo que leva para a alma a destruição. Ninguém pode ter conhecimento por não estar em nós experimentá-la. Se as coisas se passam mesmo dessa forma, por força terá de ser irracional a confiança de qualquer pessoa diante da morte, a menos que esse alguém pudesse demonstrar que a alma é absolutamente imortal e imperecível. Sendo isso impossível, não há como evitar que o moribundo se arreceie de que no instante em que sua alma se desaparecer do corpo, venha a desaparecer de todo. Ao ouvi-los falar dessa maneira, todos nós nos sentimos desagradavelmente impressionados, conforme depois confessamos a nós mesmos, firmemente convencidos como ficáramos ante os argumentos anteriores. As palavras de agora como que nos deixavam inquietos e nos levavam outra vez a duvidar, tanto com relação ao que já fora dito, como ao que ainda restava por dizer. Ou éramos maus juízes, ou o assunto não admitia prova. Equécrates. Pelos deuses, Fédon, compreendo o que se passou convosco, pois agora mesmo perguntei-me em que argumento poderemos confiar daqui por diante, se o que Sócrates acabou de desenvolver, com ser tão convincente, perdeu de todo o crédito. É maravilhosa a atração que sobre mim sempre exerceu e ainda exerce, a doutrina de que nossa alma é uma espécie de harmonia. O que acabaste de expor me fez lembrar que até ao presente eu a aceitava. Mas agora necessito de novos argumentos para convencer-me de que a alma não morre juntamente com o corpo. Dize logo, por Zeus, de que modo Sócrates prosseguiu na sua argumentação. Porventura revelou desânimo, como disseste ter acontecido com todos vós? Ou, pelo contrário, defendeu a sua opinião com a serenidade habitual? Foi completa ou falha em algum ponto sua defesa? Conta-nos tudo com a maior exatidão possível. Fédon. Em verdade, Equécrates, por mais que antes eu tivesse admirado Sócrates, nunca me senti tão arrebatado naquele instante. Não é de se espantar que um homem de seu estofo pudesse se sair bem em semelhante conjuntura, mas o que nele, primeiro de tudo, me admirou ao extremo foi a maneira delicada, cordial e deferente com que acolheu as objeções dos moços. Depois, a sagacidade com que observou o efeito de suas palavras sobre nós. E por último, como soube curar-nos de fugitivos e derrotados, fez-nos voltar e concitou-nos a segui-lo para considerarmos junto o argumento. Equécrates. De que modo? Fédon. Vou te dizer como foi. Aconteceu que eu me achava justamente à sua direita, num banquinho ao pé do catre, ficando ele num plano muito mais alto, afagando-me a cabeça e abarcando com a mão os cabelos que me cobriam a nuca, pois sempre que se lhe oferecia a ocasião, gracejava a respeito de minha cabeleira. Me disse: de certo é amanhã, Fédon, pois vais pôr abaixo esta bela cabeleira? Penso que sim, Sócrates, respondi. Não,
se me aceitares um conselho. Que devo então fazer? Perguntei. Hoje mesmo, disse, cortarei a minha, como farás com a tua, se nosso argumento vier a morrer e nos revelarmos incapazes de lhe dar lume e vida. De minha parte, se eu estivesse em teu lugar e o argumento me escorresse por entre os dedos, faria um juramento à feição dos argivos, de não deixar crescer os cabelos, enquanto não vencesse, em luta franca, a proposição de Símias e Sebes. Mas como se costuma dizer, objetei-lhe, contra dois nem Hércules aguenta. Então, chama-me em teu auxílio, enquanto é dia, serei o teu Iolau. Bem, chamarei, lhe respondi, porém, não na qualidade de Hércules. Iolau é que vai chamar Heracles em seu auxílio. Tanto faz, me disse. Inicialmente, precatemo-nos contra certo perigo. Qual será? Perguntei. Para não ficarmos misólogos, disse, como outros ficam misantropos. O que de pior pode acontecer a qualquer pessoa é tornar-se inimigo da palavra. A misologia e a misantropia têm a mesma origem. O ódio aos homens nasce do excesso de confiança sem razão de ser. Quando consideramos alguém fiel, sincero e verdadeiro, e logo depois descobrimos que se trata de pessoa corrupta e desleal, e depois outra mais nas mesmas condições, vindo isso a repetir-se várias vezes com o mesmo paciente, principalmente se tratar de amigos íntimos e companheiros de alto crédito. Depois de decepções seguidas, acaba essa pessoa por odiar os homens e acreditar que ninguém é sincero. Nunca observaste que é assim mesmo que as coisas se passam? Sem dúvida, respondi. E não é isso vergonhoso? Continuou. Pois é claro que esse indivíduo procura o convívio com seus semelhantes, sem conhecer devidamente a natureza humana, pois, se dispusesse de alguma experiência nas suas relações com eles, teria compreendido como é realmente o mundo, isto é, que são poucos os indivíduos inteiramente bons ou maus de todo, e que a maioria constitui o meio termo. Como assim? Perguntei. É o mesmo que acontece, prosseguiu, com as pessoas excessivamente baixas ou excessivamente altas. Julgas que pode haver nada mais raro que encontrarmos um homem muito grande ou muito pequeno, ou seja o que for, o mesmo se diga do veloz e do lento, do feio e do belo, do branco e do preto. Ou não percebeste que tudo isso, os extremos, são raros e pouco numerosos, e os da mediania extremamente frequentes e em grande número? Perfeitamente, respondi. E não te parece, continuou, que se organizasse um concurso de maldade, os primeiros se apresentariam em número muito reduzido? É muito provável, respondi. Sim, muito provável, continuou. Porém, não é sob esse aspecto que os argumentos se parecem com os homens. Neste passo não fiz senão seguir tua orientação. A semelhança consiste no seguinte: quando se admite a exatidão de um argumento, sem ser-se versado na arte da dialética, pode acontecer que logo depois ele nos pareça falso, às vezes com fundamento, outras vezes sem nenhum, e depois mais outro e mais outra da mesma natureza. Como sabes, é o que se verifica com os disputadores de razões contraditórias, que acabam por considerar-se os maiores sábios, por serem os únicos a reconhecer que nada há de são e firme, nem nas coisas, nem no raciocínio, encontrando-se tudo, em verdade, em permanente agitação, tal como se dá com as águas do Euripo, sem permanecer nada, um só instante, no mesmo estado. É muito certo o que dizes, observei.
E se de fato existe raciocínio verdadeiro e estável, capaz de ser compreendido, não seria de lastimar Phaedon, no caso de ouvir alguém esses argumentos, que ora parecem verdadeiros, ora falsos, em vez de inculpar-se ou a sua própria incapacidade, acabar-se por irritar-se e comprazer-se em tirar de si a culpa para lançar no raciocínio e passar daí por diante o resto da vida a odiá-lo e a depreciá-lo, com o que só alcançaria privar-se da verdade e do conhecimento das coisas. Por Zeus, lhe disse, seria de fato grande lástima. Assim, continuou, de início precisamos acautelar-nos contra semelhante perigo. Não permitamos o ingresso em nossa alma da ideia de que não há nada são em nosso raciocínio. Digamos isso sim, que nós é que ainda não estamos suficientemente sãos, mas que devemos esforçar-nos para alcançar esse desiderato, tu e os demais por causa da vida que ainda tendes pela frente. Eu, por motivo justamente da morte. Receio muito que neste momento, em que a morte é tudo, não me haja como filósofo ou amigo da sabedoria, como se dá com os indivíduos muito ignorantes. Estes tais, quando debatem algum tema, não se preocupam absolutamente de saber como são, de fato, as coisas a respeito de que tanto discutem, senão em deixar convencidos os circunstantes de suas próprias asserções. Nisso põem todo o empenho. Eu também, num ponto apenas agora, me diferencio deles. Não me esforço por demonstrar aos presentes a verdade do que afirmo, a não ser como acessório, mas por convencer-me tanto quanto possível a mim mesmo. Meu cálculo, companheiro, é o seguinte: observa quanto o argumento é interesseiro. Se for verdade o que eu disse, só haverá vantagem em fortalecermos essa convicção. Porém, se nada mais houver depois da morte, pelo menos não importunarei os presentes com minhas lamentações no pouquinho de tempo que ainda me resta para viver. Aliás, esse estado de coisas não vai durar muito. O que seria mal acabará dentro de pouco. Preparado desse modo, Símias e Cebes continuou, é que aceito a discussão. Quanto a vós outros, se me aceitardes um conselho, concedei pouca atenção a Sócrates, porém muito mais à verdade. Se vos parecer que há verdade no que eu digo, concordai comigo. Caso contrário, resisti quanto puderdes, acautelando-vos para que no meu entusiasmo não venha a enganar-vos e a mim próprio, e me retire como as abelhas, deixando em todos vós o aguilhão. Porém, prossigamos, continuou. Inicialmente, lembrai-me do que dissestes. Se vos parecer que não me recordo muito bem de tudo, ou muito me engano, Símias, ou tens dúvida de receio de que a alma, apesar de mais bela e divina do que o corpo, pereça antes deste, por ser uma espécie de harmonia. Cebes terá admitido que a alma é mais durável do que o corpo, mas que ninguém pode saber se depois de gastar sucessivamente muitos corpos, não acabará também por desaparecer quando abandonar o último corpo, vindo a ser isso precisamente a morte, a destruição da alma, visto não parar nunca o corpo de morrer. Não é isso mesmo, Símias e Cebes, o que precisamos examinar? Ambos confirmaram a pergunta. E os argumentos anteriores, prosseguiu, aceitai-os por junto ou admitis algum e rejeitai outros? Alguns sim, responderam, outros não. E que dizes então, continuou, daquilo do começo de que aprender é recordar, e que se for assim a nossa alma terá de existir em alguma parte, antes de vir a ficar presa ao corpo. Quanto a mim, falou Cebes,
Convenceste-me à maravilha com tua exposição, não havendo outro argumento que até agora me tivesse despertado maior entusiasmo. Comigo, falou Símias, dá-se a mesma coisa, sendo difícil de conceber que eu venha a mudar de opinião. Então, falou Sócrates, no entanto, forasteiro de Tebas, é o que terás de fazer se continuares a dizer que a harmonia é algo composto e a alma uma espécie de harmonia resultante da tensão dos elementos constitutivos do corpo. Pois de certo não te permitirás afirmar que a harmonia, sendo um composto, é anterior aos elementos de que é formada, ou afirmarás isso mesmo? De forma alguma, Sócrates respondeu. E não percebes, continuou, que é justamente o que se dá quando declaras que a alma existia antes de ingressar no corpo do homem e de lhe assumir a forma, porém é composta de elementos que até então não existiam? Harmonia não é o que afirmas em tua comparação. Ao contrário, primeiro existem a lira, as cordas e os sons, sem nenhuma harmonia. Esta é a última a formar-se, como é também a que desaparece mais cedo. De que modo porás em consonância esta asserção com o que disseste antes? Não há jeito, respondeu Símias. No entanto, prosseguiu, se é preciso haver consonância, é quando se trata de harmonia. Sem dúvida, observou Símias. Tuas proposições são desarmônicas, disse. Por conseguinte, qual delas escolhes? A de que aprender é recordar ou a de que a alma é a harmonia? Sobre todos os pontos, Sócrates, eu prefiro a primeira, porque a outra foi aceita sem demonstração, por parecer-me verossímil e algum tanto conveniente, razão de admiti-la a maioria dos homens. No entanto, estou certo de que as demonstrações nessas comparações não passam de impostura, capazes de iludir-nos, se não tomarmos as devidas precauções, em geometria, como em tudo mais. Mas o argumento relativo ao conhecimento e à reminiscência se baseia num princípio digno de aceitação, pois foi asseverado que nossa alma existe antes mesmo de ingressar no corpo, como o existe tua relação com a essência daquilo que dominamos, o que é. Ora, essa proposição, conforme estou convencido, foi por mim adotada com argumentos muito sólidos. Daí, ver-me forçado, ao que parece, a não permitir que nem eu, nem ninguém afirme que a alma é harmonia. E o seguinte, Símias, perguntou, como te parece, és de opinião que a harmonia ou qualquer outro composto poderá proceder de maneira diferente da dos elementos se que é feito? De forma alguma. Como também não poderá, segundo penso, fazer ou sofrer o que quer que seja, que não façam ou sofram aqueles elementos. Concordou. É que não compete à harmonia conduzir os elementos que a compõem, porém segui-los. Declarou-se também de acordo. Logo, de nenhum jeito a harmonia poderá mover-se, ou soar, ou fazer seja o que for, em contrário dos elementos? Não compreendo, disse. Pois não é certo que se ela estiver mais harmonizada ou em grau maior, a admitirmos que seja possível semelhante hipótese, tanto mais harmonizada será e em maior grau, e se estiver menos e em grau menor, será menos harmonizada e em grau menor? Perfeitamente. E da alma justificar-se-á dizer a mesma coisa, que revela a diferença, embora mínima, em ser mais alma e em maior grau do que outra, ou menos alma e em menor grau, nisso justamente de ser alma? Nunca dos nuncas, respondeu. Passamos adiante, continuou, por Zeus.
De uma alma não dizemos que é dotada de razão e de virtude, e que é boa, e de outra, pelo contrário, que é destruída de senso, viciosa e má, e não estão certos os que afirmam semelhante proposição? Certíssimo, respondeu. Sendo assim, os que admitem que a alma é harmonia, como explicarão a existência dessas qualidades na alma, a saber, a virtude e o vício? Dirão porventura que se trata de uma harmonia ou desarmonia de outra espécie? Que uma delas, a boa, foi harmonizada e que, por ser harmonia, possui em si mesma essa modalidade de harmonia, enquanto a outra, por não estar harmonizada, carece absolutamente de harmonia? Não sei o que responder, falou Símias, porém quero crer que o adepto dessa doutrina se expressaria mais ou menos nesses termos. No entanto, num ponto já ficamos de acordo, continuou, que nenhuma alma é mais alma ou menos alma do que outra, o que equivale a aceitar que nenhuma harmonia poderá ser mais harmonia ou maior, ou o inverso, do que outra, não é verdade? Perfeitamente. Ora, se a harmonia não admite graus, não se concebe também que possa ficar mais ou menos harmonizada, não é isso mesmo? Certo? Mas a harmonia que não for nem mais harmonizada, nem menos, poderá participar em grau diferente da harmonia ou sempre o fará na mesma proporção? Na mesma. Sendo assim, a alma, uma vez que não será isso mesmo, alma, nem mais nem menos do que outra, também não poderá ser mais ou menos harmonizada. Exato. Donde vem que não participará em grau maior nem da harmonia, nem da desarmonia. Não, de fato. Nessas condições, ainda como poderia uma alma participar em grau maior ou menor do que outra, da virtude ou do vício, se o vício for desarmonia e a virtude harmonia? Não é possível. Logo, Símias, se bem considerarmos, nunca a alma poderá participar do vício, se ela for de fato harmonia, pois a harmonia, evidentemente, sendo sempre de maneira perfeita o que é, a saber, a harmonia não participará da desarmonia. Não, de fato. Como não poderá a alma, por ser totalmente alma, participar do vício? Como poderia, de acordo com o que dissemos antes? Como decorrência, portanto, de nosso argumento anterior, as almas de todos os seres vivos são igualmente boas, se forem por natureza igualmente almas. É também o que penso, Sócrates, respondeu. E parecer-te-ia também certa a explicação, continuou, e que nosso argumento viria a parar nisso, se fosse verdadeira a hipótese de que a alma é a harmonia? De forma alguma, respondeu. E agora, falou, de tudo o que há no homem, não dirás ser a alma justamente que domina, máxime quando dotada de prudência? É o que diria, sem dúvida. De que modo? Condescendendo com os apetites do corpo, ou de preferência opondo-lhes resistência? O que digo é o seguinte: se o corpo sente calor ou sede, ela o puxa para trás, para não beber, e se tem fome, para não comer. E numa infinidade de situações como essa, vemos a alma opor-se às paixões do corpo, ou não? Perfeitamente. Por outro lado, não admitimos antes que, no caso de ser harmonia, nunca poderia ficar a alma em dissonância com as tensões, os relaxamentos e as vibrações de seus elementos componentes, e que, pelo contrário, ela sempre os seguiria sem nunca dirigi-los? Admitimos isso, por que não? E agora, o que verificamos
Não é que ela faz precisamente o contrário, dirigindo todos os elementos de que a imaginamos composta, opondo-se-lhes em quase tudo durante a vida inteira e dominando-os de mil modos, às vezes por meio de castigos violentos e dolorosos, do âmbito da ginástica e da medicina, às vezes por meios suasórios, com ameaças ou admoestações, em franco diálogo com os apetites, as cóleras e os temores. É como imagina Homero, isso mesmo, na Odisseia, quando diz que Odisseu bate indignado no peito e a si próprio desta arte se exprime. Sê coração paciente, pois vida mais baixa e mesquinha já suportaste. Pensas, então, que ao compor essa passagem, ele considerava a alma uma espécie de harmonia, capaz de ser dirigida pelas disposições do corpo, ou o contrário, própria para dirigi-lo e dominá-lo, por ser algo justamente muito mais divino do que uma simples harmonia? Por Zeus, Sócrates, é também o que eu penso. Por conseguinte, meu caro, de jeito nenhum ficará bem para nós afirmar que a alma é uma espécie de harmonia, pois desse modo, ao que parece, não nos poríamos nem de acordo com Homero, o divino poeta, nem mesmo conosco. É muito certo, disse. Muito bem, falou Sócrates. Tudo indica que a harmonia, a divindade tebana, já se nos tornou propícia. E agora, Cebes, continuou, de que jeito aplacaremos Cadmo e com que argumentos? Tenho certeza de que tu mesmo os encontrarás, falou Cebes. Tua argumentação a respeito da harmonia foi notável, ultrapassou de muito minha expectativa. Quando Símias te opôs suas dificuldades, eu tinha quase certeza que não seria possível refutar a teoria por ele apresentada. Daí minha grande surpresa por ver que ela não resistiu ao primeiro assalto da tua. Nada me admiraria, por conseguinte, se acontecesse a mesma coisa com o argumento de Cadmo. Não fales demais, caro amigo, interpelou-o Sócrates, para que algum mal-olhado não venha desarticular nosso próximo discurso. Porém, deixemos isso a cargo da divindade. O que nos compete é congregar esforços, como aconselha Homero, para ver se o que disseste tem algum valor. Resume-se no seguinte o que procuras. Exiges provas de que nossa alma é imperecível e imortal, para que o filósofo que esteja no ponto de morrer se encoraje e acredite que depois da morte se sentirá muito melhor no outro mundo do que se vivesse de maneira diferente até o fim, e não se mostre corajoso por modo estulto e irracional. A demonstração de que a alma é algo forte e semelhante à divindade e que existia antes de nos tornarmos homens não impede, segundo disseste, que tudo isso não prova que ela seja mortal, mas tão somente que é relativamente durável e que antes poderá ter vivido algures um tempo indefinido e aprendido e praticado muita coisa. Mas nem por isso será imortal. Seu ingresso no corpo poderá ser o começo de sua própria destruição, uma espécie de doença. Assim, cansada de carregar o fardo desta vida, acabará por desaparecer no que denominamos morte, conforme dizes. É indiferente ingressar ela no corpo uma só vez ou muitas, no que respeite ao medo que todos nós manifestamos. Aliás, justifica-se esse medo, a menos que se trate de pessoa insensata, por não estarmos em condições de demonstrar que a alma é imortal. Esse é mais ou menos, Cebes, o sentido de tuas palavras. De caso pensado, insisto no mesmo argumento, para que não nos escape nenhuma particularidade e possas, caso queiras, acrescentar ou tirar alguma coisa. Ao que Cebes respondeu: por enquanto, nada tenho a acrescentar ou a retirar. Foi isso mesmo que eu disse.